Eu vou te confessar que assim, pra mim é mais gostoso matéria nova, mas eu acho legal às vezes o cara dar uma revisada para aparar algumas arestas aí na matéria. Cara, o que me fez mal nessas férias, fui pra Angra dos Reis. O que me fez mal, cara, é que uma hora ele tava abastecendo o botinho inflável do meu tio pra gente passear, bem humilde. E eu fiquei mal, assim. Eu sou capitalista, sabe? Eu era socialista quando era mais novo. Aí estudei macroeconomia e microeconomia e vi que o capitalismo é o menos pior. Por incrível que pareça, o capitalismo bem administrado, ele distribui melhor a renda do que o socialismo, a história mostra isso. Mas não é o que eu quero discutir contigo, até porque, né, prefiro que tu não pense assim e estude por conta própria tirar as tuas conclusões. Mas, lá em Floripa tem gente rica, né? Tu sabe disso, na Florianópolis tem muita gente rica. Todo lugar tem os ricos, assim. Mas lá em Angra dos Reis eu fiquei apavorado, bicho. Porque cada condomínio marina tem 20, 30, 40 iates. Aquilo me deixou... Eu fiquei incomodado com aquilo, né? De onde é que vem essa grana toda, né? Aí fomos abastecer o botinho inflável, fui pegar o troco, assim, é um posto de gasolina que fica no mar. Tu vai lá, vai pro teu barquinho, abastece e vai passear. E tinha um iate saindo. O frentista, o maldito frentista, fez um comentário. Ah, esse doeu para pagar. E aí eu não resisti, né? Eu perguntei, amigo, me desculpa a indiscrição, mas quanto é que foi? 18 mil. Meu tio perguntou, completou o tanque? Não, que isso? Muito mais para completar o tanque. Se o cara, na segunda-feira, abastece o iate dele com 18 mil de diesel, eu pergunto, o que ele bebe, o que ele come nesse iate? E os 5 ou 10 casais que ele convida para passar o final de semana no iate, já que tem 10 suítes, aquela porcaria, o que eles bebem e comem? Quanto custou o final de semana desse cara? Se esse cara é um puta do empresário que tem 20 mil trabalhadores na fábrica dele e paga dignamente os 20 mil, plano de saúde, tudo bonitinho, cara, esse cara merece cada gota de champanhe importado que ele sorve. Mas, se não for dessa maneira, tem algo muito errado acontecendo. Porque tu pegar 2, 3 anos de trabalho de um trabalhador e queimar num final de semana, radaplá, com teu brinquedinho, é algo que deve ser regulado pelo capitalismo. E como isso me incomodou, e não seremos nós que mudaremos isso, né? Ou que regularemos pelo menos, a gente pode permitir que isso aconteça, né? Mas com algumas restrições, né? Eu quero dividir isso contigo para que tu reflita sobre isso e com os teus filhos e a gente possa deixar o mundo um pouco menos injusto, né? Capitalismo é bom, mas tem que... Cara, me fez mal aquilo, 18 mil, cara, para dar um passeio no teu iate, aquilo, porra. Meu Deus! Vamos estudar! Não para ter iate, né, cara, mas só para sobreviver na selva de pedra, o que tu acha, tá bom, né? Então vamos lá, revisão bizarra. Nós vimos cinemática? Cinemática, a parte que descreve os movimentos. Preciso dos 7 conceitos básicos bem resolvidos na tua cabeça. Referencial é o local escolhido para medir a posição dos objetos. Posição é a distância do objeto estudado até o referencial. Trajetória é o conjunto de todas as posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Movimento é quando o tempo passa e a posição muda. Repouso é quando o tempo passa e a posição não muda. Ponto material é o nome que se dá ao objeto cujas dimensões são desprezíveis no estudo de tal fenômeno. Corpo extenso é o objeto cujas dimensões não são desprezíveis para o estudo de determinado fenômeno. Mudando o referencial, a posição muda, mesmo o objeto estando parado. Concorda comigo? E se a posição muda, a trajetória muda, porque a trajetória é o conjunto das posições. Mudando o referencial, o objeto que estava em movimento pode ficar em repouso. Repouso e movimento são coisas que também dependem do referencial adotado. Ou seja, tu não pode afirmar aquela coisa está em movimento. Tu tem que afirmar aquela coisa está em movimento em relação a determinado referencial. Ponto material e corpo extenso não dependem só do tamanho do objeto. Uma bactéria, por mais minúscula que seja, vai ser um corpo extenso se tu quiser analisar as organelas dela. Vai ter que analisar as estruturas internas da bactéria. Um planeta
ser um ponto material. Se nós formos analisar a órbita de um planeta em torno do Sol, eu posso desprezar o diâmetro do planeta na maioria dos casos, certo? Então, cuidado, ponto material e corpo extenso também são coisas relativas. Uma estrela olhada de perto é um corpo extenso, olhada aqui da Terra, uma estrela que não seja o nosso Sol, vira um ponto material. Imaginem vocês que tem um objeto que está se deslocando numa trajetória conhecida. Esse é o caminho que o objeto vai percorrer. Lá estava o objeto originalmente. E de repente ele já está naquela outra situação. Numa situação como essa, eu não preciso usar uma seta para dizer para onde o objeto está indo. Porque eu sei que ele vai seguir a trajetória dele. Nesse caso, onde o objeto tem uma trajetória já conhecida, o caráter vetorial da velocidade pode ser ignorado. Portanto, numa situação dessa, se eu sei as posições que o objeto assume com o passar do tempo, eu posso calcular a velocidade escalar média. Cuidado, velocidade é uma grandeza vetorial, mas não quando eu escrevo a palavra escalar. Velocidade vetorial média, variação da posição com a variação do tempo. Não estou preocupado com o vetor. Cara, só com essa equação tem um monte de questão que dá para resolver. Algumas fáceis, algumas chatas. Mas eu queria poder deixar essa equação mais poderosa. Eu vou lá e faço d menos d0, t menos t0, zero o tempo, e depois de um breve algebrismo, a fórmula se transforma nessa fórmula aí. Nome dessa fórmula: equação horária da posição. Qual é o problema dessa fórmula? Qual é o defeito dela? Quando que ela falha? Quando o objeto muda de velocidade. Parabéns, quando o objeto tem aceleração. Então essa fórmula só é válida para aceleração igual a zero. Já que o objeto que se desloca tem uma trajetória definida e conhecida, eu não preciso me preocupar com setinhas, com vetores, eu sei para onde ele está indo. Se eu quiser medir como a velocidade dele está mudando, eu uso a ideia de aceleração, mas é uma aceleração especial essa. Aceleração escalar média. Se eu botei a palavra escalar, eu estou ignorando o caráter vetorial. Essa fórmula resolve um monte de encrenca. Mas tu não vai ganhar ela desse jeito no vestibular, né? Nós vamos dar uma alteradinha nela, V menos V0, T menos T0, corta o tempo inicial, está dividindo, passa multiplicando, menos passa mais. Nome dessa equação: equação horária da velocidade. Essa aí vai ficar definitivamente com a gente. Essa aí vai aparecer no nosso formulário aí, caso a gente precise dela. V igual a V0 mais A vezes T. Equação horária da velocidade. Cara, eu vejo muito aluno que faz contas com essa equação, se dá super bem, só que aí vai para o vestibular, fica nervoso, não lembra da fórmula que ele sempre lembrou, vai procurar no formulário e não acha a fórmula dele. Pô, tu tem que estar plenamente consciente que essa fórmula e essa são irmãs gêmeas praticamente. Só que é biviterina, certo? Então ó, ficou diferente, cara, mas é a mesma coisa. Tudo que uma faz, a outra faz. Cara, eu precisaria corrigir essa fórmula para ela valer em situações que tem aceleração, né? Aí eu te mostrei uma propriedade do gráfico. Se eu faço um gráfico velocidade versus tempo, calculando a área do gráfico, eu obtenho o quê? Parabéns! Se eu tenho um gráfico velocidade versus tempo e calculo a área embaixo desse gráfico, esta área é numericamente igual à distância percorrida. Área. O que nós fizemos na nossa aula original de cinemática? Eu peguei aquela área, calculei aquela área genericamente, a área daquele trapézio, e substituindo a equação da velocidade no resultado obtido, depois de um pequeno algebrismo, nós descobrimos uma equação com essa cara. Queria que tu comparasse essa equação com a equação menorzinha anterior, ó. Tu aceitas que essa parte aqui é idêntica? Tu aceitas
aceleração, a equação vira a equação anterior, que é na verdade a própria ideia de velocidade média. Portanto, essa é a fórmula definitiva com a qual trabalharemos. Equação horária da posição. Até ela pode falhar, né? Essas equações só são honestas e verdadeiras se a aceleração for mantida constante. O vestibular pode te questionar isso. Um objeto que sofre variações de aceleração precisaria de outras equações que só na faculdade a gente costuma trabalhar, certo? Então, bacana saber que essas fórmulas são poderosas, mas só funcionam para movimentos com aceleração constante. Essas eram as 3 equações da cinemática? Tinha mais uma, né? O Galileu fabricou essas equações, o aluno Ninja Torricelli isolou o tempo numa, substituiu na outra, fez um algebrismo e surgiu a nossa terceira e última equação da cinemática. Essas 3 equações é o que nós temos como ferramenta para matar questões de cinemática. Eu gostaria de aproveitar o embalo, revisar a decomposição de vetor e trabalhar lançamento oblíquo, que é o que pior poderia nos aparecer nessa matéria. Bem rapidinho, se tu tem um vetor desenhado num plano cartesiano XY e se tu conhece o ângulo que esse vetor faz com a horizontal, por exemplo, é bem prático decompor. Primeiro, decomposição gráfica, pontilhada paralela dá o nome da criança, Vx. Pontilhada paralela dá o nome da criança, Vy. Para calcular o Vx e o Vy é bem rápido e fácil. É só pegar o vetor original e multiplicar ou por seno ou por cosseno. Como entre Vx e V está com ângulo, cosseno. Como entre Vy e V está sem ângulo, seno. Pronto, simples assim. Se sabe decompor vetor e tem habilidade para trabalhar com as equações da cinemática, vamos revisar o que eu acho uma das questões mais chatinhas dessa parte. Lançamento oblíquo. Então, um exemplo de lançamento oblíquo. Temos lá uma superfície horizontal, perfeitamente horizontal, um objeto vai ser arremessado com uma velocidade de 40 metros por segundo, e fazendo um ângulo clássico de 37 com a horizontal. Desprezando os atritos e lembrando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, as perguntas clássicas seriam: tempo total que o cara demora para bater no chão, a altura máxima que ele atinge, alcance, ou seja, que distância horizontal ele vai bater no chão. Claro que para matar essa questão eu forneceria que o seno de 37 é 0,6 e que o cosseno de 37 é 0,8. Me ajudem, como é que a gente procede numa situação dessa? Hoje tem que fazer umas questõezinhas dessa matéria aí, para fazer sentido essa nossa revisão doentia aí. Foram meses de aula no ensino fundamental, no ensino médio normal, né? Em poucos minutos aí. Me ajuda, meu querido! Começa fazendo o quê? O que eu posso fazer numa encrenca dessa? Claro, eu não tenho o que fazer, eu estou de mãos atadas. Se eu não decompor a velocidade, eu não tenho o que fazer. Pontilhada paralela, V0x, esse aqui é o V0, né? Pontilhada paralela, V0y. Muito obrigado. V0x é V0 vezes, com ângulo, cosseno de 37. V0x é 40 vezes 0,8, V0x 32 metros por segundo. V0y é V0 vezes seno de 37, já que entre o V0y e o V0 está sem ângulo. V0y 40 vezes 0,6, V0y 24 metros por segundo. Primeiro passo foi feito, o amigo deu a dica, eu fiz. Próximo. Daria para a gente pensar na altura. Mas qual é o grande segredo do lançamento oblíquo? Separar os cálculos do eixo
esquece o movimento parabólico altamente complexo. Pensa que o objeto vai andar no eixo X com velocidade constante e no eixo Y vai ser que nem um lançamento vertical, certo? Tempo total. O tempo vai depender do eixo X ou do eixo Y? Por incrível que pareça, o tempo de queda depende só da altura que o corpo atinge. Então o tempo a gente olha para o eixo Y. Qual das 3 equações eu vou usar para calcular o tempo para atingir a altura máxima, por exemplo? Primeira, segunda ou terceira? A primeira é uma boa. V igual a V0 mais A vezes T. Quero ver se tu tá ligado, hein? Quando esse corpo atinge a altura máxima, que tipo de velocidade resta para ele? X ou Y? Só tem V0x. A V0y zerou. Portanto, na altura máxima a velocidade é zero. E qual era a velocidade inicial? Isso é que é importante, ó. Esse 40 não está em eixo nenhum. A velocidade inicial para o eixo Y é o 24. Esse é o maior perigo que tu corre. Se eu digo que para cima é mais, para baixo, menos 10 vezes T. Menos passa mais, está multiplicando, passa dividindo. Assim eu descubro que o cara demora 2,4 segundos para atingir a altura máxima. E o que nós sabemos sobre o tempo de subida e o tempo de descida? São iguais, então o que eu posso falar sobre o tempo total? 4,8 segundos. Então tu vê, cara, lançamento oblíquo, que via de regra é a matéria mais delicada para cinemática, não é tão terrível, pô. Pega e decompõe a tua velocidade original em x e y e faça os cálculos separadamente. Quer calcular o tempo para atingir a altura máxima? Pega a equação da velocidade e coloca zero na velocidade final. Porque lá na altura máxima, a velocidade y zero. Achou o tempo de subida, dobra e acha o tempo de descida. Simples assim. Então, morreu. A letra A morreu. A altura máxima, eixo X ou eixo Y? A altura, né? A altura a gente mede na vertical, eixo Y. Qual a equação? Torricelli, eu sei a velocidade na altura máxima, né? Sei a velocidade inicial, dá para calcular. Parabéns. Eu ia recomendar a do meio, mas eu concordo com a colega. A equação de Torricelli é totalmente viável. Lá na parte mais alta, a velocidade y zerou. A velocidade inicial no y era 24. Mais 2 vezes a aceleração, se para cima é mais, para baixo a gravidade é menos. E aí eu vou descobrir o quanto o cara andou. O quanto ele subiu é a altura máxima. 24 vezes 24 faz ali no cantinho, 16 vai 1, 8 mais 1, 9, 8, 4, 6, 7 vai 1, 576 menos 20 delta D. 20 delta D é 576. A distância que ele subiu, portanto a altura máxima que ele atingiu, ficou 250 mais 35, 288, 28,8 metros. Para finalizar, se eu quero o alcance, claro, o alcance é o quanto ele se moveu no eixo X. Qual das equações? A segunda. E não se esqueçam, no eixo X a aceleração vale zero. Lembrem de vocês caminhando na horizontal, tu não sente a gravidade te empurrando. No eixo X a aceleração é zero. Posição inicial, zero. Velocidade do eixo X, 32. Tempo que ele fica no ar, 4,8. 48 vezes 32, 16 vai 1, 8 mais 1, 9, 24 vai 2, 12, 13, 14. 6, 13 foi 1, 5, 1. Tinha uma casinha após a vírgula. Esse objeto cairá a 153,6 metros. Esse foi o alcance. Cara, revisamos quase tudo de mais importante na cinemática. Estou contando contigo para fazer exercícios hoje ou amanhã no mais tardar e me brindar com dúvidas na semana que vem, beleza?
Na próxima aula eu vou revisar outra frente e vou continuar fazendo exercício, lógico. Vocês é que mandam. Poderia ser igual.